Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é O fim de nossa fé, a salvação de nossa alma. O título desta quinta-feira, a salvação completa. E o versículo Romanos 8:18. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Nós sempre te agradecemos, pois sabemos que os nossos dias são um presente que o Senhor nos dá. Assim como tudo que o Senhor tem nos dado e todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O Senhor diariamente tem agido com misericórdia para conosco. O Senhor tem nos dado da tua palavra cheia de riquezas. Tamanha graça tem fluído de ti. Senhor, nós só podemos te agradecer, te louvar, te adorar e nos colocar a teus pés, para que o Senhor nos use de acordo com a tua vontade, pois somos incapazes sequer de pensar, imagine de agir segundo a tua vontade. Nós te agradecemos por tua palavra que todos esses anos tem nos guiado, nos mostrado o teu coração, teus anseios e também nos mostrado quem tu és, o Deus maravilhoso, cheio de riquezas para nós, teu povo. Obrigado, Senhor, nós diariamente te louvamos, te agradecemos por tudo o que tu és e pelo que o Senhor fez por nós e eternamente estaremos prostrados diante de ti, agradecendo por ter nos escolhido, por ter nos dado tão grande salvação, por ser o nosso Deus. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título então desta quinta-feira, a salvação completa. Como nós sabemos, o ser humano é um ser tripartido, quer dizer, tem três partes: corpo, alma e espírito. O espírito, como nós vimos ontem, o nosso espírito foi salvo na regeneração, quando nós nascemos de novo, quando nós cremos. O apóstolo Paulo deixa claro nas suas epístolas que o nosso corpo vai ser transfigurado, transformado num corpo de glória na volta do Senhor. Então veja, com relação ao espírito e com relação ao nosso corpo, não há o que nós fazermos. A salvação é por parte do Senhor. Com relação ao Espírito, nós só cremos. Toda a obra de justificação, de salvação, redenção foi feita por parte do Senhor. Agora, com relação à nossa alma, isso é, entre aspas, responsabilidade nossa. Então, durante a vida, um cristão, ele precisa salvar a sua alma. Isso porque a nossa alma, com a queda, ela foi extremamente contaminada. É como se ela fosse um bom terreno, um lugar em que se plantasse e desse frutos, mas com o passar do tempo foi depositado ali muito lixo, muitas coisas que fizeram com que a terra fosse estragada. Essa é a nossa alma hoje. Então a nossa alma, ela precisa ser salva. E para isso, o Senhor tem nos dado a sua palavra, que é como um jato de água, que tem, por um lado, lavado todo o nosso ser, e por outro lado, irmãos, essa palavra que nós temos recebido, ela está gerando Cristo em nós. Por isso Paulo diz que nós, em 2 Coríntios 3,18, que de glória em glória nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo. Então, quando a nossa alma, ela for completamente salva, não é mais a sua imagem, a pessoa não vai olhar para você e ver simplesmente você uma pessoa melhor. Ela vai conseguir olhar para você e ver Cristo. A isso nós chamamos de plena filiação. Por que plena filiação ou salvação completa? Porque nós já somos salvos, nós já somos filhos de Deus. Mas, se você olha para Romanos 8, ali Paulo mostra que há duas palavras para filhos. Em Romanos 8, versículo 16, ele usa a palavra teknon, quando ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra teknon também é usada por João no capítulo 1,
versículo 12, quando ele diz que todos os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra, no grego, teknon, ela dá a ideia de um filho recém-nascido, de um bebê, uma criança. Então, é filho, mas você está sempre tendo que cuidar, você não pode deixar sozinho, não pode dar responsabilidade, porque ainda é criança, recém-nascido. Agora, no versículo 14, Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, ele não usa mais a palavra grega teknon, ele usa a palavra huios, que quer dizer um filho maduro, aquele filho que você pode contar com ele, pode dar responsabilidade para ele está te ajudando. Então veja que a situação muda. Quando no versículo 16 ele está falando do teknon, ele fala: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Ainda há muitas dúvidas nesse recém-nascido. Então o Espírito está sempre testificando ali, mostrando: olha, você é filho de Deus. Agora, no versículo 14, muda. Todos os que são guiados, esse filho, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse filho cresceu e aprendeu a ser guiado pelo Espírito de Deus. Então ele já é um filho maduro. E quando o nosso corpo quando a nossa alma for salva, o nosso corpo for transfigurado, nós vamos nos tornar semelhantes ao que Cristo é. É o que João diz na sua primeira epístola. Porque nós vamos ter um corpo de glória como ele tem, a nossa alma vai ser salva, vai estar conforme a imagem de Cristo, e o nosso espírito já foi salvo. Então, veja, é nesse momento em que nós vamos obter a plena filiação. Então, como eu disse, como nós vemos no alimento diário, o espírito já está salvo, o corpo, isso é para o futuro. O que nós precisamos nos preocupar hoje, queridos irmãos, é com a salvação da nossa alma. Isso não tem a ver com salvação eterna. Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus entrou em nós já ganhamos a salvação eterna. A salvação da alma, irmãos, é para nós sermos esses filhos maduros para reinar com Cristo. Pois esses filhos maduros, eles são guiados, eles aprenderam a ser guiados pelo Espírito de Deus. E Romanos 8 é um capítulo que fala exatamente dessa filiação completa. E Paulo quer encorajar os cristãos a prosseguirem. Por isso, depois que ele falou sobre a questão da filiação, ele fala nos versículos 17 e 18 o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Veja que interessante, aqui ele usa de novo a palavra teknon, porque ele quer dizer, você e eu, nós somos filhos, crianças ainda, mas lembre-se, nós precisamos crescer, porque nós somos herdeiros. Tem algo que nós só vamos herdar quando nós atingirmos a maturidade. É igual às leis hoje. Uma criança, se acontece alguma coisa, uma família muito rica e os pais vêm a faltar, a criança ela só pode assumir a herança da família quando ela completa a maioridade, que na maioria dos países é 18 anos. Até lá, alguém precisa tomar conta dessa herança até que essa criança chegue à maturidade. E nós, irmãos, nós somos filhos de Deus e somos herdeiros. Mas para nós herdarmos, ele fala assim, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No reino nós vamos ser co-reis com Cristo. Mas para chegar a isso, nós precisamos amadurecer hoje. E Deus, ele coloca todas as situações da nossa vida para nós amadurecermos. Então aqui Paulo diz, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Estou lendo o versículo 17, Romanos 8. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quer dizer, ele mostra que até o sofrimento, irmãos, nós precisamos e podemos aproveitar. Por quê? Veja o 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, se você está sofrendo, lembre-se da glória que vai ser revelada em você e avance,
não deixe que o sofrimento te pare. Uma pessoa, alguém que tem feito a sua obra, é madeira, feno e palha, quando vem o fogo, ele vem para queimar. E aí precisa começar de novo. E muitas pessoas, quando acontece isso, desistem. Mas não é para desistir, porque o que tem à nossa frente é muito grande. Outras pessoas que estão edificando com ouro, prata e pedras preciosas, aí ela pode pensar, não vai vir o fogo, porque eu estou edificando correto, né? Não, vem o fogo também. Mas aí o que acontece? Como está edificando com o material certo, ao invés de queimar, ter que iniciar tudo novamente, o fogo faz com que aquele material se torne mais precioso. Por isso, irmãos, sempre que vier o fogo, lembre-se do versículo 18 de Romanos 8. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu quero ler aqui na página 29, a partir do penúltimo parágrafo. Veja que rico, não é? A vida do Filho de Deus, que está em nós, já tem glória em si. Mas como não está suficientemente crescida, permanece invisível. Entretanto, essa vida está crescendo, amadurecendo, e no tempo devido se transformará num varão perfeito, cheio de glória plenamente manifestada. Portanto, prestem atenção, para essa glória ser revelada em nós, é necessário que seja cultivada para crescer, culminando então na salvação de nossa alma. Paulo disse que há uma expectativa para que isso aconteça. Quando atingirmos tal estágio, Cristo em nós já estará tão crescido que a glória será revelada, será manifestada. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós então libertaremos a criação do cativeiro da corrupção. Por causa da queda do homem no jardim do Éden, a corrupção atingiu toda a criação. E nós somos os culpados disso. É por nossa culpa que hoje somos perturbados por germes e toda sorte de insetos perniciosos. É também por nossa causa que a criação geme debaixo da maldição desse cativeiro. A notícia boa é que o próprio homem a libertará. Quando a salvação da alma se completar em nós, a glória dos filhos de Deus se manifestará e toda a criação será liberta. A libertação será tão gloriosa que um leão poderá ser apacentado ao lado de um cordeiro. Isso é o que Isaías nos diz a respeito de como vai ser o reino milenar. E se você continua lendo Romanos 8, ele está falando exatamente da liberdade que a criação espera. E essa liberdade vai acontecer com a revelação da glória dos filhos de Deus. Ou seja, o ser humano colocou a criação nessa situação. E o ser humano vai tirar, logicamente, né? A obra toda, a glória toda é de Deus. Mas as ferramentas, os instrumentos somos nós. Por isso, querido irmão, querida irmã, vamos avançar. Lembrando que aquilo que nós sofremos hoje terá eterno peso de glória para nós na vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.